lugar, tá bom? Então o homem pecou no Santíssimo Lugar, que foi Adão, e fez um reverso, teve que sair para o santo e para o átrio, porque agora ele está em pecado. Jesus, que é o segundo Adão perfeito, estava lá no santo lugar com Deus, no monte santo com Deus, lá no céu celeste. Ele precisou fazer o caminho reverso, certo? Então ele saiu do Santíssimo, veio para o Santo, foi gerado pelo Santo ali na barriga de Maria e veio para o mundo. Aí, o tabernáculo, você entra pela porta, passa pelo o altar de sacrifício, pela bacia e entra no Santo, passa pelo menorá e tal e vai. Jesus, ele saiu do Santíssimo, veio para o Santo, veio para o Santo Lugar, certo? Do Santo Lugar, ele veio para o átrio, passou pela pia, ele passou pelo batismo de João Batista, mesmo ele não tendo pecado, foi para o altar de sacrifício, que simboliza o Calvário, onde se matava os cordeiros, simboliza o Calvário, a cruz, o Gólgota, a caveira, a montanha da caveira. Lá ele foi crucificado, derramaram o seu sangue e ele morreu. Só que agora não foi para cobrir o pecado como o sangue daqueles animais fazia, mas foi para tirar o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus foi autossuficiente, não precisou fazer vários sacrifícios. Outra coisa, agora nós entramos na lição, o sacerdócio celestial. E nessa lição aqui, nós entramos na lição aqui, sacerdócio celestial. Jesus Cristo, ponto central, Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote, Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. Cristo, ele era o sumo sacerdote e ele foi o sacrifício, ele foi o sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício, certo? Foi o único sacerdote perfeito. Por quê? Porque Arão e a família de Arão, você estudou nas lições passadas, o que você estudou? Você estudou na lição passada que é o seguinte, que para trabalhar no templo, só da tribo de Levi, não era? E para ser sacerdote e sumo sacerdote, só da família de Arão. Tinha que vir da linhagem de Arão para ser sacerdote e sumo sacerdote. Só que o sacerdote e o sumo sacerdote da casa de Arão, de Moisés, eles eram sacerdote, entenda aí, eles eram sacerdote, só que eles eram sacerdote da nação de Israel. O sacerdócio deles era limitado para uma nação, que era a nação de Israel. Eles não eram, por exemplo, sacerdote dos filisteus, dos amorreus, dos moabitas, dos amalequitas, dos romanos, dos italianos, dos brasileiros, dos americanos, dos argentinos, dos bolivianos. Eles não eram dos russos, nem dos ingleses, nem dos japoneses, nem dos chineses, nem dos indianos. Eles eram sacerdote exclusivo de uma nação que chamava a nação de Israel. Então eles tinham um sacerdócio limitado para a nação de Israel. Jesus, o único sacerdote, sacerdócio celestial. E no ponto 2 vai dizer que o sacerdote universal da igreja. E no ponto 3 vai dizer o maior e mais perfeito tabernáculo, santuário terrestre. Olha só,
Voltando aqui, Arão tinha o seu sacerdócio limitado à nação de Israel, enquanto o sacerdócio celestial, o único sumo sacerdote universal e mundial, Jesus ele era sacerdote, ele nem era da tribo de Levi, nem era da casa de Arão. Por quê? Mas como é que ele foi sacerdote? Ele não era sacerdote de Israel, ele era sacerdote de Melquisedeque, certo? Ele era um sacerdote eterno, ele transcende Israel, ele é sacerdote da humanidade, ele passa por cima de Israel, ele transcende Israel, porque Jesus é o sacerdote da humanidade, certo? O sacerdote de Jesus, ele é um sacerdócio eterno, tá? Ele é eterno. O sacerdócio Jesus Cristo, sumo sacerdote no céu, atende, querido irmão, para o seguinte versículo. Ora, acima do que temos dito, temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, do ministro santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Você está entendendo? Aí, o que acontece? Jesus, ele foi o salvador da humanidade porque ele morreu pela humanidade, deu o seu sangue, certo? O seu sangue era suficiente para pagar o pecado do homem, ok? Entenda assim, quando se matava um cordeiro, cobria o pecado. É como você pegar o seu cartão de crédito e pagar só o mínimo. Você ia ficar devendo o saldo do mesmo jeito. E outra coisa, e quando o sumo sacerdote de Israel fazia isso, ele estava cobrindo o pecado de Israel, somente da nação de Israel, certo? Jesus não. Jesus, o sumo sacerdote eterno, ele veio para tirar o pecado do mundo, para banir, porque o sangue de Jesus era precioso. Então Jesus, como sumo sacerdote e como o próprio sacrifício, ele pagou, ele foi o sacrifício e o sacerdote ao mesmo tempo. Ele pagou toda a dívida do ser humano, da humanidade, não foi só da nação de Israel. Você está entendendo? Que mistério? Então, Jesus ele morreu, nos garantiu a salvação, o seu sangue puro. Jesus, ele venceu como rei, certo? Ele venceu como rei, porque mesmo que ele assentou em cima de um toco, que colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, uma capa, e deram uma cana para ele como um cedro, os romanos e os homens maus falaram assim, ele é rei. Porque quando um rei vence, ele se senta no trono e se coloca a coroa nele. Ele venceu o pecado, porque aquela coroa de espinho simboliza o pecado, cravando nele. Sobre ele, sobre mim, eu levei todas as dores, todos os pecados. E o espinho é o símbolo do pecado. Quando Adão pecou, a terra começou a produzir espinho e abrolhos, que antes não tinha espinho. Então, o espinho é um símbolo de pecado. E quando se coloca aquela coroa na cabeça dele, e aquela placa dizendo, esse é o rei dos judeus, eles estão dando o direito dele realmente ser o rei, reconhecer ele como um rei, certo? E outra coisa, levou sobre ele o pecado da humanidade, simbolicamente, certo? E quando ele estava perante Caifás, que era o sumo sacerdote da época, que vinha da linhagem de Arão, e ele tinha um bastão na mão, que aquele bastão acompanhava toda a linhagem, ele tinha um cajado, bastão na mão, e naquele bastão, no topo dele aqui, tinha escrito o nome de Arão,
Aí vinha descendo os filhos, netos, bisnetos, tataraneto, não sei mal o quê, e vinha descendo as linhagens dos sacerdotes da casa de Arão, que foram sacerdotes. E naquele momento, quando ele se ira, Levítico, tem uma passagem em Levítico que diz que o sacerdote não deve rasgar suas vestes. Ó, o sacerdote não deve rasgar suas vestes. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, não vai bagunçar os cabelos, nem rasgará suas vestes. Certo? Está em Levítico 21:10. Ok? Então, quando Caifás chega na frente de Jesus, que Jesus fala, olha, você é filho de Deus, sei o quê? Fala, você está falando. A Bíblia diz que ele fica irado, ele quebra o seu cajado, o cajado que acompanha a linhagem de Arão, e naquele momento diz que ele rasga suas vestes. Vou ver se eu acho esse versículo aqui. Não estou achando aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Eu queria mostrar para você, que eu gosto de mostrar na Bíblia, para você o que eu estou falando aqui. Sumo sacerdote, que rasga suas roupas exterior. No julgamento de Jesus, sumo sacerdote, Caifás, rasga suas roupas exterior, qualquer ouvido ao que julgou blasfêmia. Segundo a tradição rabina, a pessoa ouvisse o nome divino. Tá, ele achou que Jesus fez uma blasfêmia, né? E daí ele rasga suas roupas. Ele fala assim, quando ele quebra o cajado e rasga suas vestes, ele está rompendo a lei lá de Levítico, que o sumo sacerdote não pode rasgar suas roupas. No momento que ele faz isso, o que ele fala? Aqui acaba o sacerdócio da linhagem de Arão. E aqui agora eu dou direito a Jesus ser o sumo sacerdote eterno. E Jesus vai ser o sacerdote daqui para frente. Acabou a linhagem do sacerdócio de Arão, porque era limitada ao povo israelita. E agora Jesus é o sumo sacerdote eterno. Então, Jesus ele consegue comprar o homem de volta para Deus, certo? Consegue restaurar o homem do pecado, consegue restaurar o homem. Ele se torna rei, porque é lhe dado o direito, enquanto eles coroaram ele, não importava que era uma coroa de espinho, mas quando o rei vence, o que eles fazem? Coroa esse rei. Dá um bastão na mão do rei e coroa ele porque ele venceu a guerra. Jesus venceu, virou o rei eterno. E o sumo sacerdote eterno, porque deram o direito dele fazer isso. Caifás deu o direito. Ele é o sacerdote universal da igreja. Uma doutrina bíblica fundamentada na pedra de Cristo.
ao longo da Escritura, encontrar vários postos a respeito da pedra, porções que é Cristo. No Novo Testamento, por exemplo, vemos tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro citar Isaías 28:16. Ambos afirmam, mediante o Espírito Santo, que Cristo é a pedra, né? A pedra angular, a pedra fundamental, a pedra, né? A pedra fundamental, a pedra angular, a pedra da esquina, que é Cristo, que é o sacerdócio universal da igreja. Por isso que Moisés erra, porque Deus manda ele falar com a pedra e ele bate na pedra para sair água. E aquela pedra ali simboliza isso aqui, Jesus, certo? Simboliza Jesus. Distinguindo a pedra que é Cristo, a palavra viva que são os crentes, né? Jesus Cristo é o sumo sacerdote no céu. Nós somos sacerdote de Cristo aqui na terra, certo? O maior e mais perfeito tabernáculo, o santuário terrestre, certo? No santuário terrestre, tabernáculo, as atividades de liturgia eram executadas entre 3 lugares: pátio, átrio e lugar santo, e o lugar santíssimo. O pátio era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo achavam-se coberto, né? A mobília que compunha o lugar santo era constituída de catiçal de ouro, da mesa dos pães, tal. Já falamos sobre isso, certo? Eu falei sobre isso antes, para não ficar muito maçante a lição, ficar lendo, ok? O santuário celeste, esse santuário pode ser identificado com o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, ok? E daí está lá em Apocalipse, Cristo Jesus garantiu nós essa bênção, quando na consumação do seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, assim o caminho para o tabernáculo celeste foi aberto, nosso acesso já está garantido. O sacrifício perfeito de Cristo, né? E daí vem para a conclusão. E daí eu quero falar para você o seguinte, que nós somos o verdadeiro tabernáculo hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, certo? Faz parte da Trindade. Então nós somos o tabernáculo, nós somos sacerdote de Cristo aqui na terra. Está entendendo? Nós somos o sacerdote e ao mesmo tempo somos o tabernáculo, enquanto Jesus era o sacrifício e o sacerdote ao mesmo tempo, ok? Outra coisa que você tem que saber talvez você está aí, não sabe, fala, eu não sei o que eu vou fazer, e talvez ninguém vai me usar. Eu vou falar uma coisa certa para você. Moisés todo dia entrava na congregação, sabia? Moisés todo dia ele falava com Deus dentro do tabernáculo. Moisés podia entrar dentro do tabernáculo, lá no santo lugar, no santíssimo lugar. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus ali na Shekinah, ali entre os querubins, na arca, certo? E Moisés tinha que pôr um véu na cabeça para sair e falar com o povo, porque senão o povo não aguentava olhar para Moisés. Porque ele recebeu uma unção tão grande ali no tabernáculo, no santíssimo lugar, que ele tinha que se cobrir para falar com o povo. Certo? Então Moisés, ele entrava todo dia no tabernáculo. Ele não era sacerdote, ele não era sumo sacerdote, ele não teve essa função. Deus falou para ele que ele não ia ter essa função era de Arão e os filhos de Arão, certo? Só que assim, Deus falava com Moisés e Moisés falava com Arão. E Moisés, ele poderia entrar no santo lugar todo dia e falar com Deus, e Deus falava com ele, e ele falava com o povo, com o véu no rosto. Está na Bíblia. Só que tinha um dia que Moisés não podia entrar lá dentro, que era o dia no ano que quem entrava era Arão, era o sumo sacerdote. Nesse dia, Moisés era Moisés, mas ele não entrava. Então eu digo para você, talvez você ache, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, eu estou aqui.
Mas quando Deus te usar você, não importa que o fulano prega, que ensina, que ora, que sabe, faz e acontece. No seu dia vai ser seu dia, não vai ser de outro. É você que vai resolver o problema. É você que Deus vai usar neste dia para fazer e acontecer. E todos vão ver e vão ter que olhar para você e falar, olha, Deus usou ele esse dia é dele. Nem Moisés pode fazer isso nesse dia. Naquele dia era dia de Arão, Moisés não podia. Está entendendo? Então fica tranquilo que tem um dia que Deus vai te usar, porque você é tabernáculo de Deus. Você é sacerdote de Deus. Está entendendo, amados? Então fica tranquilo, fica sossegado, ok? Vamos aqui para o encerramento. Essa revista, essa lição vai deixar saudade. Vai deixar muita saudade. Conclusão. Uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo do Santo. Na nova aliança, qualquer pessoa, independente de etnia ou classe, mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo vivo caminho. Podemos entrar assim no Santíssimo Lugar, no Santo do Santo, como eu te falei. Podemos passar pelo altar de incenso que está lá no céu, que é Jesus, e através do incenso, que é Jesus, podemos chegar à Arca da Aliança, que é Deus, que também simboliza a Trindade, que está os três objetos ali dentro. Deus nos ouve, porque nós passamos por Jesus, pelo altar de incenso, incensário, e ele olha a nossa mesa de pães e ele nos responde com bênçãos. Salvação todos temos. Agora nós entramos no Santíssimo Lugar, em pensamento, em espírito, em oração, em jejum, em obras, nós conseguimos entrar no Santíssimo Lugar. Mas vai ter um dia, como eu falei, que nós vamos entrar mesmo lá dentro com Jesus. Jesus vai vir buscar a sua noiva e nós vamos entrar nesse santíssimo lugar e vamos ceiar com ele. Ok? Amados, eu sou o Maquilar Dias, sou obreiro da Assembleia de Deus, da missão aqui no Paraná, na cidade de Londrina. É um maior prazer falar com você. Coloca aí um link, dá a sua sugestão, faz a sua crítica. Para nós é muito bem-vindo. Se quiser convidar para a gente aí na sua cidade, levar uma aula de escatologia, bibliologia, ou pregar, ou ensinar para casal, para jovem, fica à vontade, ok? É só acessar, eu vou deixar aí o contato, o WhatsApp no link, e você fica à vontade, continua orando por nós, e nós continuamos orando para vocês, alunos da escola dominical, professores e coordenadores. Essa escola dominical é uma benção, certo? Aprende, é a melhor teologia que existe, ok? Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.